Você já caiu de um jeito que achou que não ia se levantar mais. Não uma queda física, uma queda de vida. Aquela queda que tira o chão debaixo dos seus pés de uma hora para outra. A perda que não esperava. O erro que você não tem como desfazer. A fase que chegou e derrubou tudo que você havia construído. E você ficou lá, olhando para os cacos, sem saber por onde começar, sem saber se ainda fazia sentido tentar, com aquela sensação pesada de que talvez agora fosse tarde demais, de que talvez o estrago fosse grande demais, de que talvez você tivesse chegado num ponto sem volta. Se você já passou por isso, ou se está passando agora, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer com toda a atenção do seu coração. A queda não é o fim, é o lugar onde Deus começa a trabalhar. E Ele está te levantando agora, mesmo que você ainda não consiga sentir isso. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está tocando o seu coração agora, nesses primeiros segundos, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem de fé esperando por você aqui. Agora vamos juntos entrar fundo nessa palavra, porque ela foi preparada especialmente para você. Existe uma mentalidade que o mundo ensina desde cedo. A mentalidade de que quem cai perdeu, de que quem erra não merece uma segunda chance, de que quem chega ao fundo não tem mais como subir. E essa mentalidade é uma das maiores mentiras que existe, porque ela não considera um fator que muda tudo: Deus. Quando Deus entra na equação, queda não é sinônimo de derrota final. Queda é o começo de uma história de restauração. É o ponto em que a intervenção divina se torna mais visível, mais poderosa, mais impossível de ignorar. A Bíblia está cheia de pessoas que caíram, pessoas que erraram gravemente, pessoas que chegaram ao fundo e que foram levantadas por Deus de uma forma que surpreendeu a todos ao redor. Não porque mereciam, não porque eram perfeitas, mas porque havia um Deus que não desistiu delas mesmo quando elas quase desistiram de si mesmas. E esse mesmo Deus está olhando para você agora. O livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8, traz uma declaração de fé que deveria estar gravada no coração de todo crente. Ela diz assim: não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Ainda que eu haja caído, me levantarei. Ainda que habite nas trevas, o Senhor será a minha luz. Repara na estrutura dessa frase. O escritor não negou a queda, não fingiu que estava tudo bem, não disse que nunca havia caído. Ele reconheceu: caí, mas imediatamente colocou um contraponto que muda tudo. Me levantarei. Não talvez, não quem sabe. Me levantarei, com a certeza de quem sabe em quem deposita a confiança. Porque a capacidade de se levantar não estava nas forças do escritor, estava no Deus que é luz nas trevas. E o inimigo que tentou se alegrar com a queda não vai ter o que comemorar. Porque a queda não é o fim da história, é só um capítulo, e Deus já escreveu o final. Pensa na história de Pedro. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Foi ele quem disse com toda a convicção: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Uma declaração de lealdade absoluta. E algumas horas depois, na noite da prisão de Jesus, Pedro negou 3 vezes que conhecia o Senhor. 3 vezes. Na última vez, a Bíblia diz que Jesus virou e olhou para Pedro. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Caiu, de um jeito que ele mesmo não esperava. De um jeito que deve ter feito ele se perguntar se havia algum futuro para alguém que havia falhado tão feio. Mas olha o que aconteceu depois da ressurreição. O anjo que anunciou a ressurreição para as mulheres disse uma coisa específica: e de dizer aos seus discípulos, e a Pedro, mencionado pelo nome, separado do grupo, não para ser excluído, mas para ser incluído de um jeito especial, para receber a mensagem de que a queda não havia encerrado a história dele.
E Jesus foi pessoalmente ao encontro de Pedro, restaurou cada negação com uma declaração de amor e o recomissionou. A queda de Pedro não foi o fim. Foi o começo de uma história de restauração que mudou o mundo. E pensa também na parábola do filho pródigo, contada pelo próprio Jesus. Um jovem que pediu a herança do pai antes da hora, foi para longe, desperdiçou tudo em uma vida sem propósito, chegou ao fundo absoluto, ao ponto de desejar comer a comida dos porcos porque estava morrendo de fome. Não existe imagem mais contundente de queda total do que essa. E foi exatamente nesse ponto, no fundo, no lugar mais baixo, que a Bíblia diz que ele entrou em si mesmo e tomou uma decisão. Vou me levantar e ir ao meu pai. Não sei se ele vai me receber, não sei se mereço ser chamado de filho, mas vou me levantar e ir. E enquanto ele ainda estava longe, o pai o viu. Correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, mandou trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias, o bezerro gordo, e disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus não esperou o filho pródigo chegar limpo, arrumado, com o discurso perfeito de desculpas. Ele correu ao encontro enquanto ele ainda estava no caminho. E ele está correndo ao seu encontro agora também. Então eu te pergunto hoje, qual é a queda que você está carregando? Qual erro que você acha que foi grande demais para Deus perdoar? Qual é a fase que derrubou você e que faz você se perguntar se ainda dá para se levantar? Eu preciso te dizer com toda a autoridade da palavra de Deus que sim, dá. Não importa o tamanho da queda, não importa quanto tempo você ficou no chão, não importa quantas pessoas viram, não importa quantas vozes disseram que acabou. O Deus que levantou Pedro depois da negação, o Deus que correu ao encontro do filho pródigo enquanto ele ainda estava no caminho, esse mesmo Deus está olhando para você agora. E ele não está com uma expressão de decepção. Está com os braços abertos. Está com a melhor roupa já separada. Está com o anel já na mão, esperando que você tome a decisão que o filho pródigo tomou. Vou me levantar e ir ao meu pai. Porque a queda não te define. O que você faz depois da queda é que define. E levantar, mesmo com os joelhos tremendo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber o que vem depois, é o maior ato de fé que existe. E agora eu quero que a gente faça isso juntos. Quero que você leve para Deus a queda que você está carregando, aquela que você talvez nem tenha contado para ninguém, aquela que pesa no coração toda vez que você tenta avançar, aquela que o inimigo usa para te dizer que você não merece mais a graça de Deus, porque você merece, não porque é perfeito, mas porque Deus é misericordioso, e a misericórdia dele é nova a cada manhã. Fecha os olhos por um momento, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e vamos juntos agora entrar na presença do Pai, daquele que viu o filho pródigo de longe e correu, daquele que mencionou Pedro pelo nome depois da maior queda da vida dele, daquele que está olhando para você agora com amor, com misericórdia, com a certeza de que a sua história não acabou aqui. Senhor meu Deus, meu Pai e meu restaurador, eu venho diante de Ti agora em favor dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o nome dela. O Senhor conhece a queda que ela está carregando, o erro que ela não sabe como desfazer, a fase que a derrubou de um jeito que ela não esperava, o momento em que ela olhou para os cacos da própria vida e não sabia por onde começar. O Senhor viu tudo isso, esteve presente em cada momento. E Pai, o Senhor sabe o que essa pessoa talvez ainda não saiba, que a queda dela não surpreendeu o Senhor, que o Senhor já tinha um plano de restauração antes mesmo dela tocar o chão, que a misericórdia do Senhor já estava esperando por ela no fundo. Senhor, hoje eu te peço que tu toques nessa pessoa com o mesmo amor com que tu correste ao encontro do filho pródigo, que tu a chames pelo nome como chamaste Pedro, que tu mostres a ela que a queda não encerrou a história, mas abriu um novo capítulo que só o Senhor pode escrever. Quebra agora todo o espírito de condenação que está sobre essa vida. Quebra a voz que diz que é tarde demais, que o estrago é grande demais, que Deus não vai mais querer saber dessa pessoa depois do que aconteceu. Quebra a vergonha que paralisa e impede o levantamento.
Quebra o peso da culpa, que foi além do que é necessário e que virou uma corrente, não uma convicção. E toda mentira do inimigo sobre o passado dessa pessoa caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro que essa pessoa vai se levantar. Ainda que haja caído, ela se levantará. Ainda que habite nas trevas, o Senhor será a sua luz. Eu declaro que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer queda. Que a graça de Deus é suficiente para restaurar o que parece destruído. Que o amor de Deus não tem condição e não tem prazo de validade. Renova essa pessoa, Pai. Renova a esperança, renova a fé, renova a disposição de se levantar e continuar. Que ela sinta agora que o Senhor está estendendo a mão para levantá-la, assim como Jesus estendeu a mão para Pedro quando ele estava afundando nas águas. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está. Entra nesse quarto, nessa casa, nesse carro. Entra nessa dor da queda, nessa vergonha do erro, nesse peso do que ficou para trás. E faz o que só o Senhor sabe fazer. Restaura, levanta, recomissiona. Que essa pessoa saia desse momento sabendo que Deus não desistiu dela, que o melhor ainda está por vir. Que a queda foi um capítulo, não o fim do livro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora repete comigo no fundo do seu coração. Eu vou me levantar. Ainda que haja caído, eu vou me levantar. A misericórdia de Deus é maior do que o meu erro. A graça de Deus é suficiente para mim. Eu não vou ficar no chão. Vou me levantar e ir ao meu Pai, porque Ele está me esperando de braços abertos. Que a leveza venha sobre você agora. Que o peso da queda comece a sair dos seus ombros. Que a certeza de que Deus está te levantando entre no lugar da condenação. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você sentiu que Deus estava falando com você sobre aquela queda que você carrega, escreve nos comentários, eu vou me levantar. Escreve como uma declaração de fé, como um compromisso com Deus e com você mesmo de que a queda não vai ter a última palavra. Escreve para que outras pessoas que também estão no chão vejam e sejam encorajadas a se levantar também. E se você conhece alguém que caiu e está convicto de que não tem mais volta, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser a palavra que ela precisava para tomar a decisão de se levantar e ir ao Pai. Se você ainda não se inscreveu no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem de fé esperando por você aqui. E deixa seu like para que o YouTube leve essa palavra para mais pessoas que precisam saber que a queda não é o fim, que Deus está te levantando, que a misericórdia dele alcança qualquer fundo e que o melhor capítulo da sua vida ainda está por ser escrito. Que Deus te restaure e te levante completamente. Até o próximo vídeo. Fique em paz.